Oi, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Vamos para mais uma aula, né? A nossa aula de hoje é a aula de número 10. Isso mesmo, aula número 10 que vem com o tema O Deus que Fala. Você já ouviu a voz de Deus, criança? Será que você já ouviu Deus falar com você? Pois é, na nossa lição de hoje, nós vamos aprender sobre isso, né? O Deus que fala. E nós temos um outro exemplo na Bíblia também, quando Deus fala com uma criança, né? Que foi com o menino Samuel. Isso mesmo, crianças. Deus falou com o menino Samuel. Mas isso é uma outra história, né? A nossa história de hoje, que vem com esse tema, o Deus que fala, nós vamos conhecer outro personagem que ouviu a voz de Deus. Isso mesmo, crianças. Mas antes, vamos orar, né? Falar com Deus, né? Para que possamos ouvir a voz dele, né? Ele fala conosco o tempo todo, crianças. Isso mesmo. Vamos orar agora, falar com o Papai do Céu? Fechem os seus olhos aonde você estiver e vamos orar, falar com Deus, tá bom, crianças? Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos para aprender com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria e que a Tua palavra venha entrar em cada coraçãozinho das crianças, na vida de seus familiares, em cada lar, que o Senhor possa guardar e livrar de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Número 10, o Deus que fala. Crianças, eu vou ler o último trechinho aqui do Saber Mais, tá bom? Se você quiser acompanhar na sua revista, tá bom? Para aqueles que sabem ler, aqueles que não sabem, peça a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Então vamos lá. A última estrofe que fala aqui do Saber Mais diz assim: Deus transforma situações contrárias em grandes oportunidades para fazer valer o seu propósito. Por isso, podemos ter esperança, descansados no Senhor, de que Ele está cuidando de todas as coisas em seus mínimos detalhes. Amém, crianças? Então, aqui diz que Deus está cuidando de tudo, né? E Ele transforma situações contrárias em grandes oportunidades. Vamos entender um pouquinho dessa história? Então, vamos lá. Agora a tia vai ler com vocês o Memorizando, tá? Acompanha aí na sua casa o Memorizando da nossa lição, que diz assim, crianças: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Jó, capítulo 33 e o versículo 14. Vamos repetir mais uma vez, crianças? Então, leiam aí comigo, repitam comigo o nosso memorizando, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Jó, capítulo 33 e o versículo 14. Crianças, Deus ele fala de várias maneiras, né? Como a tia falou no começo do vídeo. Ele pode falar através da Bíblia, a palavra dele, através de um louvor, através de profecias, né? Então Deus ele fala o tempo todo conosco, né? Nós que às vezes passamos desapercebidos e não entendemos, né, que é Deus falando com a gente, né? Mas Deus ele fala, Deus nos ama, né? E ele transforma situações contrárias, situações difíceis em grandes oportunidades, em grandes bênçãos para as nossas vidas, né? Tá bom, crianças? Então memorize aí, né, o versículo memorizando de hoje, tá bom? E vamos agora para explorando as escrituras, tá? Vamos ver então a nossa história de hoje. Após a morte de Estevão, a igreja de Jerusalém passou a ser duramente perseguida. Um homem chamado Saulo pediu cartas de apresentação ao grande sacerdote para ir às sinagogas de Damasco. O objetivo dele, crianças, era perseguir e prender os cristãos.
Isso mesmo. Todos aqueles que eram cristãos, que tinham a sua fé em Deus, né? Ele queria matar, queria prender, queria destruir todo mundo, né? Ele não estava feliz com aquele povo. E percorrendo Saulo pelo seu caminho em direção a Damasco, uma luz brilhou muito forte. Isso mesmo, criança, sobre ele na estrada, de modo que, não podendo ficar de pé, ele veio ao chão. A luz era tão forte em seus olhos que ele não aguentou olhar, crianças. Ele caiu no chão, né? Então, uma voz meiga e suave lhe disse: enquanto tentava enxergar, Saulo, por que me persegue? De pronto perguntou: quem é o Senhor? Respondeu-lhe a voz: sou Jesus. Levanta-te, entra na cidade e lhe dirão o que fazer. Saulo ficou cego e sem comer durante 3 dias. Isso mesmo, crianças. Ele ficou cego, ele não enxergava mais, ó. Os seus olhos não podiam ver mais nada. Deus repreendeu ele, né? Isso foi como um castigo para que ele parasse de perseguir o povo de Deus, né? Ele era um homem muito mau, né? Que perseguiu os cristãos, perseguiu os servos do Senhor. E olha só o que aconteceu, crianças. Um dos discípulos, chamado Ananias, da mesma cidade, estava orando e teve uma visão. Nela o Senhor lhe ordenava que isse ao encontro de Saulo. Temendo, Ananias ouviu a voz do Senhor lhe dizendo: vá, pois eu escolhi para trabalhar para mim. Pois é, né? Logo ele, que era um homem tão mau, que perseguia os cristãos, mas Deus escolheu ele, crianças, porque Deus, ele não olha a aparência, Deus, ele não olha as circunstâncias. Ele veio para salvar aqueles que se encontram perdidos, crianças. E Deus faz a obra, Deus transforma a vida dessas pessoas, né? E Deus escolheu Saulo para ser um evangelista, um missionário também, para levar a palavra dele, né? Olha só. De imediato, Ananias obedeceu ao Senhor e foi ao encontro de Saulo. Chegando ao local revelado, Ananias o encontrou e, impondo as mãos sobre ele, disse-lhe: Jesus me enviou para restaurar a sua visão e para que fique cheio do Espírito Santo. Saulo voltou a enxergar, foi batizado e começou a fazer a obra do Senhor. Que maravilha, crianças! Deus opera milagres. Deus transformou Saulo a partir daquele momento. Deus fez com que o coração duro de Saulo virasse um coração mole, né? Se entregasse para Deus, né? Através da cura da sua visão, né? O coração dele foi quebrantado. Ele passou a ser um homem de Deus, né? Deus mudou, olha só, crianças. Esta é a situação de muitos nos dias atuais. Estão cegos por conta do pecado e, como se não bastasse, ainda perseguem aqueles que pregam a palavra de Deus. Assim como ocorreu na vida de Saulo, somente um encontro genuíno com o Senhor pode restaurar a visão espiritual do pecador. Jesus foi enviado ao mundo para nos resgatar da prisão do pecado. Quando o recebemos como Salvador, temos nossos pecados perdoados e a doce companhia do Espírito Santo para nos guiar. Amém, crianças? Então, olha só, Paulo, né? Paulo aceitou Jesus, Paulo passou a ser um homem de Deus, né? De perseguidor, né? Ele perseguia os cristãos, era mau, virou um homem bom, um homem de Deus, porque Deus mostrou para ele que ele estava errado, né? Ele pôde entender, né? Que só há um caminho, que é o caminho do Espírito Santo de Jesus, né? A comunhão com Deus, tá bom, crianças? Então, nessa lição, nós aprendemos, né? Que Deus, ele fala em todos os momentos, com qualquer pessoa, desde criança até adulto, tá bom? Então, Deus fala com você, criança, Deus fala com seus pais, Deus fala com todos da sua família, né? Nós temos que acreditar e confiar no Senhor que ele muda
qualquer situação. E ele muda sim. Aquelas pessoas que são más, que são ruins, podem ser transformadas, né? Podem ser mudadas pelo poder do Espírito Santo, né? Pelo poder de Deus, tá bom, crianças? Então, memorize aí na sua casa, tá bom? Ó, o nosso texto está lá na Bíblia, em Atos, capítulo 8, e o versículo do 1 ao 3, e o capítulo 9, do 1 ao 19, tá bom? Medite aí na sua casa, peça para a mamãe e o papai, né, para estar explicando para vocês, para estar lendo com vocês na palavra de Deus, para que Deus possa falar com vocês, tá bom, criança? Abra o seu coraçãozinho e deixe Jesus entrar aí na sua casa, no seu lar e falar com todos, tá bom? Porque Deus fala o tempo todo, tá bom, crianças? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, amém? Um beijo, fica com Deus.